polinizador, essas coisas todas. Então é um produto também que ele não vai ter problemas quanto à sua saúde. Alguns sabem, né, que, por exemplo, o Dormex, né, se hoje nós tivéssemos trabalhado com Dormex, né, eu acho que nós não ia vender cerveja aqui, né, nem vinho, né, porque não dá para, antes ou depois ter usado o Dormex, não dá para bebida alcoólica, porque ela dá uma reação, e eu tive essa experiência. Então, para que ele é utilizado? Indução da brotação e floração, para adiantar a floração também, adiantar a maturação e reduzir a dominância apical. É claro que em anos de pouco frio, eu vou usar principalmente com essa aqui, ó, indução da brotação e floração. Mas em anos que eu tenho frio suficiente, eu posso também me interessar, para um pequeno produtor pode ser interessante, ele adiantar, por exemplo, a plena floração e, consequentemente, conseguir colher aí 10, 15 dias antes também a sua fruta, principalmente na cultivar gala, né? E aí ele entrar numa janela de mercado em que ainda os grandes produtores ou a grande área de maçã ainda não está no mercado, que normalmente o preço está um pouquinho melhor. E isso aí então adianta a floração e adianta a maturação. E outro ponto também, ó, reduz a dominância apical. Como ele vai ter uma boa brotação das gemas axilares, daquelas dos ramos das fritilas, o que vai acontecer daí? Aquela gema apical não vai crescer demais. Não vai ficar um ramo que vai chegar na época da poda, eu vou ter que cortar ele. Ele também, ó, aumenta então a percentagem dessas gemas brotadas, uniformiza a floração, que eu acho que é outro ponto também extremamente importante para o produtor, porque se ele vai trabalhar principalmente com raleio químico ou com outros reguladores de crescimento, é importante que ele tenha uma uniformidade de brotação e floração. E uniformiza a maturação dos frutos, que muitas vezes isso aí o produtor não dá muita importância. Mas entre colher em 3, 4 passadas e colher uma ou 2 passadas, dá um diferencial bastante significativo em termos de mão de obra. Para você colher 1 hectare com 40 toneladas, vamos ver, em 2 passadas você vai precisar X de mão de obra. Agora, se for 4 passadas, 5 passadas, vai precisar talvez até o dobro da mão de obra na colheita. Então é um ponto também que deve ser levado em consideração. E o objetivo, então, é com ele estimular os processos metabólicos e fisiológicos. Aqui na divisão celular também, ele vai ter uma atuação porque ele é hormonal. Ele estimula a citocinina. Tá? E a divisão celular é o que determina o número de células que vai ter o fruto. Consequentemente, se eu tiver uma maior divisão celular, maior número de células no fruto, eu vou ter também um fruto depois no final de maior calibre. Daí, a diferenciação celular também vai estimular o crescimento daí das células, né? E uma outra grande vantagem que é na frutificação efetiva. O Florvit, ele não reduz a frutificação efetiva. Então, em alguns anos, por exemplo, nós temos floradas intensas de gala e por condições de temperatura, muita chuva, esses aspectos, muitas vezes baixa até a produção porque não segura, né? Com o caso do Florvit, isso normalmente não ocorre. Ele é diferente. Ele vai até ajudar a ter uma boa frutificação efetiva e um bom pegamento de frutos. E ó, o que ocorre aqui, ó, em clima temperado, ó, gemas dormentes nessa época aí. E aí depois, quando fez o frio, elas vai brotar isso aqui, ó, tem que brotar tudo. Agora, em condições de clima ameno, em anos que não faz um bom inverno,
que ocorre é o seguinte, olha aqui, ó, fica um número de gemas aqui axilares, onde tinha uma folha, que não vai brotar. Ó. Aí o que vai acontecer? Para esse ano não é tanto problema, mas para o ano seguinte, ó, cada gema que brota aqui, ó, ela vai formar um esporão. Se eu perder algumas gemas aqui, para o ano seguinte eu vou ter menos esporões aí. Por isso que é importante esse tratamento de indução de brotação, em que nós tenhamos uma importante brotação dessas gemas aí, das brindilas. Essa aí que vai formar os órgãos de frutificação para o ano seguinte. Nós já temos que estar pensando, quando estamos fazendo o tratamento desse ano de quebra de dormência, nós já temos que estar pensando para o ano seguinte. Nós já temos que trabalhar a planta durante todo o ciclo, para que quando ela chegue nessa época, mesmo que nós tenhamos condições adversas, algum fator de estresse, ela vai sofrer menos daí. Ela vai reagir melhor daí. Aí, isso aqui a maioria já conhece, né? Os efeitos da falta de frio, reduzida e atrasada a brotação das gemas axilares, antecipação das gemas terminais, que leva à dominância apical, aumento do desenvolvimento vegetativo, desuniformidade e prolongamento do florescimento, não coincide a polinizadora com a cultivar principal, reduzido o desenvolvimento foliar, órgãos em diferentes estágios dentro da mesma planta. Muitas vezes nós temos frutinho já com 10 milímetros e ainda tem floração, né? Isso aí atrapalha, né? Desuniformidade da maturação, calibre, coloração dos frutos, redução da produção e redução das estruturas de frutificação que nós estávamos falando anteriormente, né? E o que se pretende obter com o uso, então? Possibilitar um melhor desempenho das plantas e rápido estabelecimento da nossa cultura, né? Que no caso é a macieira. Promover rápido enraizamento e arranque vigoroso das plantas. Potencial a resistência às condições de estresse ambientais. Induzir a brotação e a floração na ausência do frio, que é o que hoje nós vamos falar principalmente. Melhorar o aproveitamento dos nutrientes do solo, melhorar a taxa de fotossíntese, mais energia, aqui, ó, principalmente carboidratos. E esse ano, eu não quero assustar vocês, mas esse ano é um ano que nós temos que ter um cuidado especial, porque os níveis de carboidratos estão baixos, realmente. Por quê? Porque a planta sofreu alguns estresses, a gala, principalmente por problemas fitossanitários, da mancha de gala, desfolhou em algumas áreas precocemente, ou quando não desfolhou, as folhas estavam necrosadas também e não faziam mais atividade de fotossíntese. Elas só consumiam a energia que a planta precisava guardar agora para esse início de ciclo. Tá? Então, nesse início de ciclo, nós vamos ter que ter um cuidado muito especial, realmente, com a parte de frutificação efetiva. Aí, maior resistência ao estresse de frio também, e maior resistência a pragas e doenças até. Tem também bioestimulantes para isso aí. Tá? E olha aí, ó, o que nós não queremos é que a nossa planta forme isso aqui, ó, forme isso aqui, ó, aquilo lá. Por quê? Um ramo desses aqui, ó, se eu brotar tudo isso aqui, ó, olha quantos esporões aqui eu vou ter e quantos frutos eu posso colocar num ramo desse. 4, 5 frutos. Se um ramo assim, ó, ele vai só crescer lá na ponta e vai chegar daí um ponto que eu vou ter até que cortar ele. Olha aí, ó. Não adianta eu manter uma planta assim, né? Eu preciso, no mínimo, uma floração um pouco mais uniforme, né? Olha aí, ó. Outro ponto aí que formar esses ramos aqui. Aí eu já tenho visto muito produtor chegar, não. Você vê antes da poda isso aqui, vê depois da poda foi tirado tudo isso aqui. Aí cada um desses ramos aí que foi tirado,
agora no começo do ciclo começa a sair mais 2, né? O ano que vem ele tem trabalho dobrado. Então não adianta, o principal aqui é ele fazer uma boa brotação, que bote esporões aqui nesses ramos aqui na parte superior da copa, e depois que tem os esporões, no ano seguinte ele tira os ramos, né? Porque daí a planta está equilibrada. Olha a desuniformidade, aqui já tem fruto, aqui ó, e flor. Olha aí, ó. Um ramo desses aqui, o que vai? Só na ponta. Não, isso tem que cuidar para não. Olha aí, ó. Olha como brota bem aqui, ó. Principalmente esses ramos bem arqueados. Bom, e por que não brotou aqui em cima? Provavelmente, pela tecnologia de aplicação, não foi bem aplicada. Porque esses produtos para indução de brotação, se não pegar num ramo, aquele ramo não vai ter efeito. E aqui foi isso que aconteceu. Ele pulverizou a parte de baixo e não pulverizou a parte de cima. Então também tem que ter esse cuidado. Olha aí, pessegueiro. E aí, nós temos que pensar no manejo da macieira em condições de insuficiência de frio. E que nós pensamos, muitas vezes a gente pensa que só fazer o tratamento de quebra de dormência, nós vamos resolver os problemas de falta de frio. Quando não é, nós temos uma série de práticas sindicais, tá, que minimizam as consequências de falta de frio. E aí sim, se nós executar durante todo o ciclo isso aqui, aí nós vamos ter resposta agora com os indutores de brotação. Então a eficiência na indução de brotação das gemas, dos indutores de brotação, é muito boa, mas tem que ser nas gemas fortes, gemas bem, com boas reservas. Isso que é importante, né? Menor custo daí de utilização, baixa toxicidade e impacto ambiental que vai ter daí esse produto. E quais são as técnicas, então, para induzir a brotação? Controle do crescimento dos ramos. Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente visita diversos pomares e observa. Nós temos um crescimento vegetativo, muitas vezes exagerado na maioria dos pomares. E nós precisamos fazer esse controle que tem diversas técnicas. Hoje também tem a parte de redutores de crescimento, que é o caso do Vinifu, agora está saindo mais o Modus também, né? Que esse me evita mão de obra, daí me reduz a parte de poda e me encurta essas brindilas que depois eu não preciso tirar ela. Aí eu posso também trabalhar aqui, também controle de crescimento, principalmente na pós-colheita, com tratamentos à base de cobre também, são eficientes, né? Aí eu preciso também evitar aquele crescimento tardio depois da colheita, principalmente, tá certo que aqui nessas regiões aqui de 1.200 metros é um pouco menos problemático, mas ainda muitas vezes tem problema também, você colhe e depois começa a rebrotar. Tá? Isso aí desgasta muito a energia da planta. Então eu tenho que evitar esse crescimento e tem diversas maneiras de fazer. Né? Poda verde e pós-colheita, que principalmente para dar entrada de luz, é extremamente importante também. Arqueamento dos ramos. Eu tenho feito outras reuniões e tenho dito, o custo-benefício dessa prática aqui é o que mais dá retorno para o produtor. Porque eu duvido que, vamos dizer, se sair R$1 para ele arquear um ramo, bem arqueado, na hora certa, eu tenho certeza que esse ramo vai dar no mínimo R$10 de retorno para o produtor. Porque ele vai botar fruto. Eu sei que é uma prática que demanda mão de obra, né? Mas é a prática que eu diria que mais dá retorno econômico na cultura da macieira e também da mexeira, até mesmo do pessegueiro, né? Aí, cultivares com baixo requerimento de frio, isso aqui não adianta porque o pomar que já está implantado não tem. Agora, para os novos pomares, eu posso até ver algumas cultivares que tenham um pouco menos exigência em frio. Aí, incisão anelar e anelamento, essa aqui é uma outra prática boa. Se eu tenho um pomar também muito vigoroso, eu posso fazer anelamento.
pomar novo, que não brotou direito, eu posso fazer a incisão de gema do primeiro ano, mas a partir do segundo ano, já terceiro ano, fazer a incisão anelar, aí é muita mão de obra, ali não recomendaria também. Mas o anelamento, principalmente em pomares vigorosos, de marubo, isso aí é uma técnica bastante importante. E agora vai ser possível também reduzir bastante a mão de obra, porque está saindo um equipamento também, uma empresa ali de Caxias, né, que está produzindo, talvez retarde ainda um pouquinho aí a comercialização dele esse ano, mas é um aparelhinho também para fazer anelamento que vai reduzir muito em termos de mão de obra. E evitar o excesso de produção também, para que nós não enfraquecemos as gemas para o ano seguinte. Então, por exemplo, trabalhar com raleio químico é uma atividade extremamente importante, realmente. E hoje tem tecnologia para raleio químico, tanto fazendo ele na floração, quanto fazendo ele já quando o fruto estiver aí 5, 10 milímetros. Então, o produtor já sabe que vai ter fruto ou não vai ter fruto para fazer o raleio químico. E aí sim, se nós trabalharmos com tudo isso, aí nós vamos utilizar os indutores de brotação. E no caso aí, então, o Florvit. Pode-se usar o Florvit, que é um indutor de brotação composto por nitrogênio inorgânico, cálcio, mono e polissacarídeos e ácidos carboxílicos. Olha, tem cálcio também, né? E aí ele faz isso aqui que nós já falamos tudo. Tá. E aí vamos ver alguns resultados rapidamente, né? Então, dos indutores de brotação. Já tem também, as pesquisas com esse produto iniciaram em 2014. Então, praticamente também já se tem 10 anos de pesquisa com esse produto. Então, não é um ano só. Né? E aqui, ó, vocês podem ver, ó, a testemunha em termos de início, plena floração, 5/10. Tá? Quando aplicado o tratamento tradicional, óleo Dormex, 23/9. Quando aplicado o Assist, o óleo mineral também, então aqui Assist, e Florvit, 25/9. Também adiantou. Depois tem como aplicação sequencial, que também é uma boa alternativa e que também adianta aqui a plena floração. Por quê? Porque ele uniformiza. Ó. A testemunha lá, ó, deu 15/10 o final da floração. Aqui, ó, além dele começar aqui ó, um pouco mais cedo, ó, mas olha lá, ó, ele terminou também normalmente 15 dias antes. Aqui mais um dado também, aqui na Cultivar Fuja, mesma coisa. 27/9 para 18/9, 23, então houve realmente a plena floração, houve um efeito de adiantamento. Aqui em termos de brotação de gemas axilares, ó, 8% 60 dias depois, ó, na testemunha, 68% no tratamento padrão. Mas nós tivemos aqui ó, também ó, óleo mineral e Florvit 2%, tá? Com um primeiro tratamento de óleo Dormex, 69%. Ou aqui ó, também ó, 75%. Então tivemos boas brotações. E gemas terminais também, ó, praticamente 100%. E nessa coluna aqui que eu gostaria de salientar mais. Olha aqui, ó, Assist Dormex, ó, 27% de frutificação efetiva. Assist Florvit, 47%. E aqui, ó, Assist Florvit 4% também, 95%. Então, em relação ao tratamento de óleo Dormex, ó, ele aumentou bastante, significativamente, a frutificação efetiva. Aqui também na Fuji Suprema, brotação, 80 para 85, 84, e as terminais. E a mesma coisa aqui, 131 para 160, 176, depende do tratamento. Não vou me ater nessa parte aí. Na produção por planta, que é uma das coisas principais, sem o tratamento de quebra-dormência,
quilos por planta. Esses dados aqui são de caçador. Ó, o tratamento padrão 24%, Florvit 23%. Aqui, ó, tratamento com óleo Dormex e reaplicado nitrato de potássio mais o Florvit, 24%, igual ao tratamento padrão. Aí, massa média dos frutos também, 113 no padrão, e em alguns casos aqui, principalmente com um nitrato de cálcio, ele tem uma tendência também a aumentar daí um pouco o peso médio dos frutos. A Fuji Suprema aqui também, 47 o padrão, 45, 51, e quando vê o peso médio dos frutos aqui, realmente não houve grandes diferenças. Tá? Olha aí, ó. Tá boa essa florada, não tá? Eu acho que até demais. Olha aí, ó. Mas é isso que nós temos que buscar. Olha na mexa ali. Esse, ó. É isso que nós temos que buscar. Ali que passou era a gala, né? Fuji não tem de florada. Aonde esse passou ali? Você pode Não tem a florada de Fuji. Não tem. Mas ela, se a Fuji não alternar, ela vai dar igual. O outro ponto também é que com esse tratamento, nós evitamos também que venha a brotação primeiro e depois saia a flor. Que eu acho que se alguns talvez aqui, o ano passado, tiveram esse problema. Em que veio uma brotação, parecia que não ia vir nem flor. Depois veio uma florada boa. Só que essa florada daí quase não segura. Segura menos. Por quê? Porque a planta não tem reservas para alimentar folha e flor. Aí ela descarrega na flor. Normalmente ocorre isso. Então tem que ter esse cuidado também. E as aplicações sequenciais também. Quando eu aplico, por exemplo, um tratamento de óleo e Dormex, e depois eu reaplico um de Florvit e nitrato de cálcio, ou Florvit e óleo mineral. Observe aí, ó, a intensidade de brotação, mesmo na parte superior da copa. Olha aí, ó, mesmo em plantas novas ali, ó, não falha nada. E se não falha nada, ó, a planta vai entrar em produção mais cedo. Porque tudo aquilo que ela brotou ali, ó, se transformou nisso aqui no ano seguinte. No ciclo, no mesmo ciclo ali, né? E isso aí representa o quê? Representa esporões que vão produzir, né? Olha aí. Esse é o tratamento com Florvit. Esse tipo de condução de plantas também. Esse tipo aqui nós não podemos perder brotação nenhuma, né? Porque senão vai cair muito em termos de produtividade. E por isso, então, isso é fundamental realmente, nesses multilíder, nessas coisas assim, fazer aplicação sequencial. Ou seja, faz um tratamento e 5 a 7 dias depois reaplica novamente. Que aí pode ser, por exemplo, eu posso trabalhar fazendo o primeiro tratamento com óleo mineral e Dormex e a reaplicação daí usando um produto da base hormonal como o Florvit. Daí eu uso Florvit e nitrato de cálcio, mas também eu posso usar Florvit e óleo mineral também na reaplicação, sem problema nenhum. Olha aí, para evitar que eu chegue no pomar lá no mês de novembro e que eu tenha isso aí. Imagine o que eu perco de produção num pomar que nem isso aqui. Ó. Não por um ano, né? Mas isso aqui me representa a perda de produção por 3, 4, 5 anos. E aí, então, os indutores de brotação, para serem eficientes, eu tenho que ter a época de aplicação, eu tenho que ver qual é o produto que eu vou usar, qual é a concentração que eu vou usar também, porque isso varia também com o ano.
Um ano como esse, vocês vão ver que eu tenho que usar dosagens um pouco mais altas do que o normal, mesmo nessa região aqui. Mas muito importante, ó, as condições climáticas pré-aplicação e pós-aplicação. Esse ano, eu acho que a chave para vocês terem uma boa brotação é isso aí. Não se antecipe, não se afobe para fazer o tratamento de indução de brotação, mas espere realmente que nós tenhamos temperaturas no dia, na pré-aplicação, temperaturas aqui acima de 20 graus, de preferência durante o dia, e que essa temperatura se mantenha no mínimo por 3 a 5 dias. Então tem que acompanhar as condições de clima também para fazer. Mas é preferível que atrasar uma semana, muitas vezes até 10 dias, e fazer com essa temperatura no ano desse. Isso é extremamente importante. Aí também eu vou ter uma boa indução daí. E aqui também, volume de cauda, num ano desses também, eu acho que eu devo trabalhar com um bom volume de cauda, volume um pouquinho talvez superior, uns 10, 20% mais do que num ano normal, principalmente na parte superior da copa, onde que eu preciso fazer brotação. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar regular meu pulverizador e colocar os últimos 2 bicos da parte superior da copa com uma vazão um pouco maior. Isso é fácil de fazer. E eu vou ter resultado daí. Por quê? Porque daí eu vou conseguir fazer uma melhor brotação na parte da copa. E a tecnologia de aplicação, então, essa é importante também. Né? Regular o pulverizador. Para que não ocorra isso aí, né? Isso. Olha aí, ó, o pessegueiro, como é que vem aí? Isso aí não dá nada. Agora uma florada dessa, sim. Tá bom. Isso nós vimos até agora, então, as consequências que tem tudo isso aí. Mas vamos ver também, eu acho que vocês talvez estejam curiosos para ver como é que está o frio realmente, né? Nesse ano, né? Mesmo principalmente aqui para a região de vocês, né? Em termos de horas de frio, aqui, ó, São Joaquim, aqui é dia 1º de agosto. Não, dia 1º de agosto. Observe aqui, ó, essa linha azul aqui, ó, é esse ano. E essas outras aí, ó, é os últimos 4 anos. Então ela está abaixo dos últimos desses 3 anos aqui, e ela praticamente agora emparelhou aqui com esse ano aqui, que é o 2019. Mesma coisa aqui, ó, lá em Fraiburgo, a situação está muito pior, ó, porque olha aqui, ó, esse ano como é que está e como é que estava os últimos 3 anos. Caçador, uma região também um pouco quente, ó. Isso em horas de frio. Olha aqui, ó. Está bem abaixo dos últimos 3 anos. E Videira, que é a região mais quente, isso se agrava mais ainda, né? E se eu for ver, então, em relação à média de diversos anos, o que eu vejo aqui, ó, também, em horas de frio? Essa linha verde aqui é o que está ocorrendo até agora. E a linha vermelha é a média histórica de diversos anos. Vocês observem que a maioria dos anos, a maioria aqui dos dias ficou abaixo da média. Está começando aqui agosto, final de julho, agosto, abaixo da média aqui em São Joaquim. E aí, se eu for fazer uma projeção daí, aonde é que eu vou chegar? Olha aqui, ó. Se eu for otimista, eu vou chegar um pouco acima da média. Mas se eu for um pouco mais pessimista, trabalhando mais dentro da realidade, ó, não vou chegar na média. E mesmo que eu chegue aqui na região de São Joaquim, abaixo da média, acima da média, ó, já é muito tarde aqui. Ó. Aqui é um frio que praticamente já não vai mais fazer efeito,
porque já está no mês de setembro. Na região de Fraiburgo, ó, também, ó, as horas de frio ficaram sempre abaixo da média. E tanto no pessimista quanto no otimista, vai ficar abaixo da média. A mesma coisa, caçador e videira. Mas o que é importante para vocês é isso aqui, porque para vocês tem que se basear pela região de São Joaquim, que sempre vai sofrer menos com essa parte de falta de frio. Hoje nós estamos em Urupema com 604 horas de frio, em Urupema, e no interior 411 horas de frio. E unidades, 814 aqui e 748 no interior. Está mais parecido as unidades que as horas. Para São Joaquim, que a gente tem um histórico, por exemplo, em unidades de frio, hoje estava com 952. E horas de frio estava com 590, eu acho, se eu não estou enganado. Eu tinha todos esses dados dentro da página. 604. 604. Parecido. Mas isso aí, vamos dizer, para essa região, realmente é baixo. É baixo. Nós já estamos no mês de agosto. 1.200. Não vamos ter muita expectativa daqui para frente, né? Em unidades de frio, aqui nessa região aqui, o ideal é que ela atinja, em 15 de setembro, de 1.800 a 2.000 unidades. E nós não estamos, agora já, no dia 7 de agosto, nós não temos ainda 1.000 unidades. Então isso realmente mostra que não é um ano bom. Aí, em termos de unidades, é mais ou menos a mesma coisa também. Como nós tivemos temperaturas muito altas, então, isso aí ficou mais para baixo ainda. Olha aqui, São Joaquim, em relação aos últimos 4 anos. Mesma coisa nos demais locais. Todos eles ficaram abaixo. E, em relação à média, está aqui, ó. Isso aqui foi atualizado ontem. Observe aqui a média e observe onde é que nós estamos em São Joaquim. Bem abaixo. Fraiburgo também, aqui também e aqui também. E até eu diria que esse ano não é um bom parâmetro horas de frio abaixo de 7, porque nós tivemos temperaturas muito altas durante os meses de maio, junho e julho, né? Então o melhor modelo para acompanhar o frio realmente, ter uma informação mais precisa, é as unidades de frio, e que elas estão abaixo. E aí, qual seria a recomendação, então, com o Florvit? Aplicação sequencial, por exemplo. Então, seria Florvit 3%, mais nitrato de cálcio 3%, e eu poderia trabalhar com Florvit de 1 a 2%, até 3% no máximo, né? Com óleo mineral 3,5% a 4%. Então, preferencialmente, melhor seria trabalhar primeiro tratamento com óleo mineral e Florvit, e de 5 a 7 dias após, aplicar daí o Florvit e o nitrato de cálcio. Porque com isso eu teria também uma melhoria na frutificação retífica. O estágio de aplicação, 20 a 30 dias antes do início de brotação. Mas o estágio de aplicação, esse aí é o técnico que dá a orientação ou o próprio produtor que tem que acompanhar seu pomar. Por quê? Porque há uma variabilidade muito grande de um pomar para outro. Então, o produtor tem que ir umas 2 vezes por semana, dar uma olhada, se já está querendo começar a ponta verde, né? E quando chegou a ponta verde, aí ele não tem o que mais esperar, ele tem que fazer. Até um pouquinho antes dessa ponta verde, mas é aquela ponta prata que a gente chama, né? Então ali ele tem que fazer, mas ele tem que esperar também, daí, mesmo nesses casos aí, ele tem que esperar que a temperatura chegue aos 20 graus de preferência.
procurar evitar aí de fazer com temperaturas em torno de 15 graus ou menos a máxima. E ó, cultivar erva aqui não tem, né? Cultivar gala e fujo, ó. Então, Florvite de 3 a 4%, mais nitrato de cálcio 3%. Ou óleo mineral 3,5%, mais 1 a 2% de Florvite. Até 3%, por exemplo, num pomar novo, aqui sim, aqui eu posso trabalhar daí até com 3% no óleo mineral. Porque eu preciso realmente de brotação nessas situações. Professor, só um questionamento aqui. Isso aqui que está passando é referente à primeira quebra, né? Não é sequencial, né? Esse aqui não é sequencial. Tá. Esse não é sequencial. Não é sequencial, só para vocês não confundirem aqui, tá? E ano passado foi usado 4% de Florvite e 3,5% de óleo, foi recomendado aqui. Então, só eu acho que não há necessidade de usar com o óleo, não há necessidade de usar 4%. Com 3% já, 3%. Principalmente para essa região aqui de 1.000, 1.200 metros, 1.400 metros. Né? Para a região de 700, 800 metros, aí é diferente. Obrigado. Ó. E aí, vocês têm que acompanhar como é que vai indo o clima também. E aí vocês têm, então, aqui alguns sites, aqui, ó, 2 sites aqui, que vocês podem chegar lá e acompanhar daí como é que está indo o frio. Né? Mas as regrinhas básicas para esse ano, realmente, na quebra de dormência, então, é procurar temperatura boa na aplicação e nos próximos 4, 5 dias. Molhar bem a planta, isso também é fundamental. E aí, em alguns casos, talvez, seja interessante, que daí cada um tem que acompanhar, usar algum bioestimulante anti-estresse no início de floração, para evitar realmente esse desgaste. Mais óleo mineral ou Florvite mais nitrato de cálcio mostra-se eficiente na indução da brotação das fruteiras em clima temperado quando comparados ao tratamento padrão. E aquilo que eu falei, né? Olha aí, ó, o arqueamento ramo se paga. Teria muitos outros de arqueamento que daria para mostrar como realmente enche de fruto aquele ramo bem arqueado, né? Então ele se paga realmente. Bom, eu acho que mais importante é tirar as dúvidas agora de vocês.